Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco mais sobre as consequências do adultério e até onde vai os limites de algumas pessoas. Porque eu percebo uma falsa narrativa entre muitos evangélicos a respeito do discurso do amor. O amor, ele perdoa tudo. Isso é fato. O perdão, ele é necessário e ele não serve para outra pessoa em si, mas principalmente para você que foi machucado, foi ferido, foi magoado. O perdão é libertador para você. A falta de perdão é como se fosse uma cadeia que te aprisiona com a outra pessoa. E a pessoa que não perdoa acaba levando aquela pessoa que a feriu pelo resto da vida. O perdão, ele é para você, ok? Mas a convivência não. Então a gente tem que saber essa diferença. Porque eu percebo que muitos cristãos, infelizmente, não sabem a diferença do perdão e convivência. Alguns usam esse discurso de que você tem que perdoar o adultério e continuar com essa pessoa. Mas eu vou falar mais sobre esse assunto, ok? O que é o perdão? O significado da palavra, porque muitos não sabem. Perdão, ele é diferente de convivência, ok? Perdão é diferente de convivência. Significa você se livrar daquele ressentimento ruim, aquele sentimento de vingança que você tem para outra pessoa, que só prejudica você, que só entristece você, entendeu? Então é liberar essa carga negativa ruim no seu emocional. Isso é o perdão. Não tem nada a ver com convivência. Mas aí o que muitos usam como desculpa, né? Não, você tem que perdoar e continuar com essa pessoa. Muitos usam isso, sabe por quê? Porque não tem amor pelas pessoas. Porque só quem foi traído sabe a dor que passou. Então é muito fácil a gente falar um discurso desse. Mas se a gente for mudar o cenário um pouco, muitos evangélicos que não têm conhecimento sobre esse assunto, eles acabam caindo em contradição. A hipocrisia vai embora. Exemplo, se perdoar fosse conviver também, tenta imaginar uma filha sua casada com um homem que agride ela. Você falaria o mesmo discurso? Filha, perdoa ele e continua apanhando? Tá vendo que isso é um discurso irresponsável? Se a gente for analisar outros cenários, então perdão não é convivência, é diferente. Uma coisa é o perdão, outra coisa é convivência e outra é a escolha da pessoa. Perdão e continuidade de vínculo. Esse é o erro central da narrativa. A Bíblia manda perdoar. A Bíblia não manda permanecer em alianças quebradas sem arrependimento, verdade e reparação. Perdão é uma decisão do coração. Restauração é um processo relacional. Misturar essas duas coisas gera culpa espiritual e adoecimento emocional. Ou seja, quando você usa uma narrativa dessa, fala para um cristão continuar em um relacionamento problemático, talvez até mesmo abusivo, né? É como se você tivesse aumentando ainda mais a dor daquela pessoa, ok? Então, só a pessoa sabe o que ela passa. O que a Bíblia realmente ensina sobre o perdão? Em Mateus 18, perdoar 70 vezes 7. O que é o perdão? Liberar do coração o ódio, tá? Mas não é validar o erro do outro. Tem muita gente que confunde isso. Algumas pessoas eu percebo que parece que usam aqueles versículos, né, da mulher lá que traiu, que não jogou pedra, que Jesus não jogou pedra nela. Eles usam essa passagem como que se fosse um disfarce para continuar vivendo uma vida toda errada. Eu já prestei atenção, tem muitos crentes que se escondem atrás da Bíblia, atrás de versículos, para tentar justificar os seus erros. E depois usam aquela desculpa que só fortalece ainda mais, a narrativa para que eles continuem vivendo no erro. Não julgueis. Deus sabe de todas as coisas. Peraí, mas você está falando isso em que contexto? Você usa essas palavras para se justificar e continuar fazendo o que é errado? Ou você usa essas palavras no contexto certo? Porque eu percebo que muitos cristãos evangélicos acabam usando versículos bíblicos como desculpa para continuar errando. E não como autorreflexão para consertar os seus erros. E é aí que a gente percebe a hipocrisia de muitas pessoas. Ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então o perdão, ele libera do seu coração essa carga negativa, sentimento de vingança, mas ele não valida o comportamento do outro, tá? Jesus disse, perdoe. Ele nunca falou isso aqui, ó. Perdoe e continue sendo ferido.
Nunca falou. Outra coisa. Quando chamam sofrimento de espiritualidade, isso aqui é perversão. Muito cuidado com pessoas assim. O que significa isso, Daniel? Significa o seguinte, eu percebo isso muito. Quando a pessoa ela perdoa uma traição, certo? Ok, isso é ser espiritual. Uma pessoa que perdoa. Isso é maturidade. Uma pessoa que perdoa, ok? Agora, olha o que eles chamam de maturidade. A pessoa perdoou e continuou, porque muitos confundem perdão e convivência. Eles acham que é tudo a mesma coisa. Olha só. Aqui existe uma falta de responsabilidade muito grande de algumas pessoas em falar uma coisa dessa. E eu vou trazer clareza para você nesse vídeo, ok? Eu usei esse exemplo, por exemplo, do caso da mulher que é agredida, ok? Se sofrimento contínuo fosse espiritualidade, então, anota aí. Se sofrimento contínuo fosse espiritualidade, porque muitos chamam isso de espiritualidade. A pessoa ela foi traída e continuou com a pessoa que estava traindo ela. Alguns usam aquele discurso, nossa, que você tem um coração muito bom, você é espiritual, você é maduro. Mas eu vou te falar o que significa disso. Se sofrimento contínuo fosse espiritualidade, então abuso seria virtude. Passividade seria santidade. Trauma seria sinal de maturidade. Isso não é evangelho. É espiritualização da dor. O que isso significa? Sabe por que muitas pessoas fazem isso? Quando alguém trai e a pessoa traída perdoa e continua convivendo com essa pessoa, gente, isso não tem nada a ver. A convivência em si não tem nada a ver com a maturidade, ok? Porque se for assim, então quer dizer que aquelas pessoas, aquela mulher que talvez foi agredida em um relacionamento, ela perdoou o agressor, mas ela decidiu não continuar, não seguir a vida com ele, então quer dizer que essa mulher não é madura. Qual que é o sentido dessa narrativa? Qual que é o sentido desse discurso antibíblico? As pessoas chamam de maturidade, muitas das vezes, aquilo que pode ser uma dependência emocional. Às vezes a outra pessoa tem dependência emocional e não consegue sair daquela relação. Porque criou um vínculo tão forte, sabe? E esse vínculo, muitas das vezes, não ajuda ela a crescer, a se desenvolver no seu espiritual, mas só a aprisiona e a maltrata. Quantas pessoas não estão assim, em casamentos que as pessoas nem se amam mais, nem se cuidam mais, nem se valorizam mais, mas são casamentos que estão se arrastando. E de Deus, ninguém consegue enganar Deus. As pessoas podem até enganar umas às outras, mas a Deus não. Então eu percebo que alguns acabam usando esse discurso. Nossa, se a pessoa perdoou, que para mim, em alguns casos, existem algumas pessoas que falam esse discurso de forma irresponsável. Significa o quê? Presta atenção. Uma certa vez, teve até um vídeo que eu comentei, né, da moça que tinha traído o namorado dela e eu fui e coloquei meu comentário de forma respeitosa lá. E o que eu percebi, gente? Algumas pessoas falam assim, teve uma pessoa que falou assim pra mim, nossa, você não teria a maturidade dele, que eu não teria 10% da maturidade dele. Que tipo de maturidade? Você aceitar a traição, perdoar a traição e aceitar no namoro e casar com essa pessoa, isso é maturidade, isso não tem nada a ver. Isso é dependência emocional. Isso tem nada a ver com maturidade. As pessoas estão confundindo dependência emocional com maturidade. Porque eles acham que ser cristão não é ser bom, é ser bonzinho. São pessoas que não vivem por propósito, que não têm compromisso com a palavra. E muitas das vezes acabam aplaudindo alguns erros. Já notou? Algumas pessoas... É tipo assim... A pessoa que não tem compromisso com a verdade, que não tem compromisso com Deus, ele gosta desse discurso. Sabe por quê? Porque valida o comportamento do outro. Valida em que sentido? Tenta imaginar o traíra, o adúltero. Ele olha para a pessoa que ele traiu e essa pessoa perdoou ele e continuou convivendo. Aí alguns olham para essa pessoa, talvez ele mesmo use esse discurso. Nossa, você tem um coração muito bom. Você é uma pessoa espiritual. Você é uma pessoa muito madura. Mas é um discurso de validação. Mas no fundo, está dizendo para ela, parabéns. Aquele discurso está permitindo com que essa pessoa faça de novo. Pode observar. Não tem nada a ver com maturidade isso não. Então tem muitas pessoas que usam esse discurso
para continuar fazendo a coisa errada. Entende? É como se fosse uma animação para ele continuar sendo bonzinho. É um discurso que muitas vezes as pessoas usam, talvez com você, para continuar maltratando você. Quantas pessoas talvez no seu trabalho fazem essa técnica de manipulação? Valida um comportamento seu, você talvez está cansado, talvez está sobrecarregado num relacionamento, talvez no trabalho, talvez alguma coisa, e você sai pegando o problema de todo mundo. Aí as pessoas chegam com esse discursozinho como se fosse uma recompensa por você ser bonzinho demais com os outros. Pega aqui a sua recompensa. Mas eles usam isso para você continuar fazendo. Mas a partir do momento em que você coloca limites, as pessoas aprendem a respeitar você. Porque ser cristão não é aceitar desrespeito, não. Ok? É amar as pessoas, sim. Mas também se respeitar. Porque Jesus ele não falou primeiramente para amar o próximo. Ele disse ama a Deus, depois o próximo como a ti. Se você não tem amor próprio, se você não está bem, como que você vai saber dar amor para outras pessoas? Não existe essa história de amor. Que o amor ele não coloca limites. Fala isso para um pai e para uma mãe que está educando o filho. O pai e a mãe amam o filho, mas também coloca limites. E quando o pai vai colocar limites no filho, não é que ele está sendo ruim. Pelo contrário, está ensinando respeito, dignidade, disciplina. E é necessário. O próprio Deus fez isso com o seu povo. Amor e disciplina. Quantas vezes você vê Deus corrigindo o povo? Quantas vezes você vê Deus disciplinando o povo, mas também amando, libertando? É ou não é? Mas muitas pessoas usam textos fora de contextos, narrativas, para a pessoa continuar se fragilizando, se machucando, enquanto ela diz, ele é espiritual, tem um coração muito bom. Pode enganar as pessoas, mas a mim não, tá? Então, muita gente chama isso de espiritualidade, mas não é, isso não é evangelho. A Bíblia condena esse tipo de narrativa, tá? Deus odeia a violência dentro da aliança, odeia. O texto não diz esse texto sobre a questão do perdão, né? 70 vezes 7, ele não diz para perdoar e aceitar o erro ou continuar com a pessoa. Você não vê isso no texto, não é? Traição não é só um tropeço simples, é uma quebra de aliança. Não é só um simples erro, é uma série de acontecimentos, ok? Adultério, biblicamente, é ruptura grave. A Bíblia diz em Provérbio que aquele que comete está fora de si. Olha só, Provérbios 6:32. O que adultera não tem juízo, destrói a si mesmo. O adúltero, ele acha que está ferindo só outra pessoa, mas quem sai muito mais ferido é ele mesmo. É ele mesmo. O adúltero não tem juízo, está fora de si, está louco, não pensa. Adultério não é fraqueza. Não é fraqueza momentânea, perdão. Erro pequeno, deslize carnal, não é só isso. É quebra de pacto. Jesus reconhece que há limites. Mas aí você vê alguns cristãos nessa era aplaudindo alguns relacionamentos que as pessoas continuam, relacionamentos problemáticos. Eles falam assim, a restauração. Eu acredito na restauração. Só que você não pode impor isso para outra pessoa. Porque só a outra pessoa que foi traída sabe a dor. Porque a gente parece que chegou num tempo em que as pessoas aplaudem, né? O tal do testemunho da restauração. Né? Que, beleza, eu perdoei e tal, ele continua comigo. Tá, mas como é que tá o seu coração? Parece que as pessoas só olham pro adúltero. Parece que as pessoas só se importam com o adúltero. Ó, o adúltero! Mas e a pessoa que foi ferida? E a mulher que foi traída? E o homem que foi traído? Qual é o discurso que sobe para essa pessoa? Sabe qual que é? Continua com essa pessoa. Esse é o discurso de alguns cristãos. Mas olha o que a Bíblia diz. Quem repudia sua mulher, exceto por causa de infidelidade? Mateus 19:9. Então, você perdoar, isso é uma maturidade. Conviver ou não conviver, aí já é uma escolha sua. Não tem nada a ver com... Já é algo seu. Se você, de fato, vê que dá para você continuar com essa pessoa, ok.
Mas tem casos que não dá, porque talvez a pessoa está correndo um risco de vida. Enfim, então a gente tem que tomar muito cuidado com esse assunto, ok? Jesus reconhece a infidelidade como ruptura real de aliança. Isso por si só já destrói a ideia de continuar vivendo igual, mas espiritual. Tem nada a ver. Tá vendo a Bíblia quebrando os argumentos aqui? Então quer dizer que Jesus está errado, né? Para alguns evangélicos, sim, que não lê Bíblia. Ok? Perdão sem arrependimento é licença para repetir o erro. Bíblia é clara sobre arrependimento. Lucas 17:3. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Observe a ordem. Pecou, confronto, arrependimento, perdão relacional. Quando há arrependimento, o perdão é interno, a relação não é restaurada. Quando não há arrependimento, vou repetir, o perdão é interno, ou seja, você tem que escolher perdoar. Agora, a relação, muitas das vezes, não é restaurada. Ok? Consolar com mentira é crueldade disfarçada de amor. Eu usei o exemplo de velório, né? É tipo assim, a pessoa que ela é traída, algumas pessoas olham assim e falam, a pessoa ela é traída e continua convivendo, né? E a pessoa olha assim e fala, nossa, como você é espiritual. Mentiram pra você. Isso não é verdade. Você não é espiritual porque você continuou. Você não é maduro porque você continuou. E você não tem um coração bom porque continuou, mas sim porque você perdoou. A Bíblia fala sobre perdão. O princípio é o perdão, não continuar. Ok? Mas por que as pessoas falam isso? É porque para a pessoa que foi traída, ela está sentindo uma dor muito grande. E dificilmente alguém vai falar a verdade nesses momentos. Porque parece que as pessoas gostam de confortar, ainda que seja com pequenas mentiras. Isso é uma mentira. É igual a pessoa chegar no velório e tá lá, o parente da pessoa que morreu só vivia fazendo coisa errada, só vivia atrasando a vida dos outros. Mas a pessoa olha para outra pessoa que tá sofrendo, que tá viva, e fala assim: ah, o céu ganhou mais uma estrelinha. Ah, é assim mesmo. Ou seja, o céu ganhou mais uma estrelinha, tá com Deus agora. Como é que você sabe? Tá vendo que as pessoas elas tentam falar mentiras para tentar confortar? É a mesma coisa nesse caso da traição. Alguns chegam para a pessoa que foi traída e falam assim: nossa, você decidiu continuar, parabéns, você é madura, tem um coração bom. Isso não é verdade. Baseado em quê que as pessoas falam isso? Não tem nada a ver. Isso é uma escolha da pessoa, ok? Isso é uma escolha da pessoa. Tem gente que tenta romantizar com mentira. Eu não tô aqui para mentir para você, ok? É como se as pessoas estivessem tentando assoprar na ferida, mas cadê o remédio? Para as pessoas que sofreram, para a mulher que foi traída, para o homem que foi traído, entendeu? Então a gente percebe que isso é algo que muitas pessoas não têm conhecimento e vivem falando que é espiritual. Tem nada a ver. A sua atitude de perdoar as pessoas, isso mostra uma maturidade. Mas se você vai conviver com essa pessoa ou não, tem nada a ver. É algo pessoal seu, ok? Qual que é o problema? É as pessoas tentar obrigar você a continuar. Mas só a pessoa sabe a dor que ela sentiu. Então é uma escolha da pessoa. Se a pessoa ela decidiu perdoar e continuar com essa pessoa acreditando na restauração, tudo bem, mas isso não faz ela mais espiritual. Se a pessoa perdoou e decidiu sair fora dessa relação, tudo bem, isso não faz ela menos espiritual e nem mais espiritual também. Muitos que usam essa narrativa não têm base bíblica para poder falar. O princípio é o perdão, isso é o mais importante. A convivência vai da pessoa que foi traída, se ela vai escolher conviver ou não. Então, eu tô aqui nesse vídeo para esclarecer isso, porque as pessoas confundem muito perdão com convivência, tá? Aí tentam romantizar as coisas, espiritualizar coisa que não é espiritual, tá? Então, se você talvez viu algum caso, olhe para a pessoa que sofreu, porque muita gente só vai atrás do traíra. Se arrependa, senão você vai para o inferno. Irmão, Judas tomou a decisão dele. Quem quiser, volta. Quem não quiser, que continue. Mas sabe qual que é o erro? Abandonar aquela pessoa que foi ferida. Porque muitos têm essa mania de correr atrás daquele que feriu, do errado.
e tentam romantizar esse comportamento, falando não julgueis. Mas esquecem de cuidar da outra pessoa que sofreu, de olhar para outra pessoa. Você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Entende? Então, eu não tô aqui para... Talvez se você passou por isso, por traição, se você permaneceu com essa pessoa, você não é mais espiritual. As pessoas falam isso pra mentir, é tipo tentando assoprar na sua ferida. Eu não tô aqui pra mentir pra você, sabe por quê? Porque o adultério já é uma mentira. As características do adúltero é a mentira, ele mente. E o tanto que a mentira talvez prejudicou você, destruiu talvez sua família. Chega de mentira, né? Por isso que eu tô aqui pra falar a verdade. Você não é menos espiritual nem mais espiritual porque decidiu permanecer com um traíra. Tem nada a ver. Isso foi uma escolha sua. E outra, ninguém tem nada a ver com isso. Você sabe o que você pode suportar. Você sabe como é que é a convivência com outra pessoa. E nessa decisão, ninguém pode se meter. Somente a pessoa. Alguns decidem continuar, outros não. E tá tudo bem. Isso é uma escolha pessoal de cada um. E o próprio Deus respeita a escolha das pessoas. Tá? Mas o que eu quero trazer aqui, esclarecer, é adultério é errado. Se você é homem e é mulher e comete adultério, você tá fora de si. Tá? Isso é um ato muito egoísta. Muito egoísta. Ok? E isso traz consigo as suas consequências e até mesmo consequências irreparáveis. Porque muitos tentam romantizar. Mas quando isso acontece num casamento, muitas das vezes o casamento nunca mais volta a ser o que era antes. Na verdade, dificilmente volta. O brilho da mulher some, a admiração some, o amor talvez, e acaba sendo um casamento apagado. E Deus não quer que você tenha um relacionamento assim, ok? O adúltero, ele, antes de trair uma pessoa, ele trai ele mesmo, porque ele não vive por princípios. Ele está sempre buscando fora o que ele não encontrou dentro dele, que Deus já colocou. Ele está rasgando a identidade dele de filho, para tentar buscar uma coisa fora que nunca alguém conseguiu ser feliz buscando. O que você está buscando fora? O que Deus já colocou dentro de você? Amor, validação, porque muitos que cometem adultério estão buscando isso. Amor, validação, porque talvez nunca tiveram. Mas deixa eu explicar. Talvez você sofreu na sua infância e isso não dá o direito de você maltratar outras pessoas também. Todo mundo tem uma história difícil. Todo mundo passou por algo difícil. Mas isso não dá o direito da gente se tornar pessoas ruins com outras pessoas. Sempre é uma esperança. E sempre o melhor caminho é a gente voltar para a presença de Deus. Talvez você saiu. Mas, se você é uma pessoa que foi traída, perdoe. Mas voltar a conviver com essa pessoa é uma escolha sua. Porque só você sabe o que você passou, só você sabe da sua dor, ninguém sabe. Ninguém tem o direito de falar nada na sua vida. Porque só você sabe o que você suporta. Ou talvez suportou até esse momento e já não aguenta mais. Talvez está no seu limite. Então a escolha é sua. O que você acha que é melhor para você? Qual é a decisão que você acha que vai trazer paz para você? Que não vai prejudicar o seu relacionamento com Deus? Porque isso é o mais importante. Agora você sabe qual é a decisão? Tome-a. E fique em paz, porque Deus está contigo. Tá? Deus está com você. E se você é uma pessoa que talvez cometeu adultério, as consequências talvez vão permanecer pelo resto da sua vida. Assim como aconteceu com Davi. Deus perdoou, mas as consequências vêm. E se de fato você tem ainda uma esperança no seu coração de restauração, procure olhar algo que está dentro de você. Tá? Porque isso que está quebrado dentro de você é que te levou talvez a cometer esse ato tão egoísta. Tá? Então, guarda esse vídeo no seu coração. Pense bem antes de tomar decisões que não tem como voltar atrás. O adultério é uma delas. Ok? Alguns tentam romantizar, mas não é nada romântico. Deus abençoe sua vida.
Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva, deixa aqui o seu comentário o que você achou. Se você quiser adquirir o e-book Deixando de Ser Limitado ou Luz na Escuridão, que são os livros que eu escrevi, mais especificamente Luz na Escuridão, que eu falo sobre inteligência emocional e espiritual, como identificar bloqueios emocionais, eu falo também sobre cura interior, tudo com base bíblica, à luz da Bíblia, tá bom? Porque aqui é tudo para a glória dele. Se você quiser adquirir esse livro, o link está aqui na descrição. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a identificar seus bloqueios, seus traumas. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te fortaleça, que Deus te sustente, que a luz do Senhor esteja sempre guiando e direcionando os teus passos. Deus abençoe. Beijo no seu coração. Fica com Deus.